Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo para vocês sobre câncer de pâncreas, que é um dos cânceres que mais matam no Brasil. Ele lidera a mortalidade, apesar de não ser os mais frequentes. E explicar para vocês os sinais iniciais, por que ele é tão frequente, né? Por que o tratamento dele não é simples, né? Os riscos da cirurgia e por que hoje em dia está melhorando muito o tratamento, né? Muitos pacientes conseguem curar. E vamos lá. Em primeiro lugar, toda vez que alguém famoso tem um câncer de pâncreas, vocês vêm aqui nos comentários, porque geralmente no caso agora foi de uma pessoa de banda famosa, né? Mas o tempo inteiro vem essas perguntas. Eu tenho até um vídeo aqui longo, de o primeiro sintoma de câncer de pâncreas, né? E qual o contexto dele, né? Em primeiro lugar é o seguinte, toda vez que você fala um câncer, a gente tem um subtipo dele, a localização. No caso da neurocirurgia, eu falo muito para vocês, né? Tem tumores benignos em locais entre aspas, malignos, e às vezes tem tumor maligno que o lugar é super simples, né? No caso do pâncreas, o local é muito difícil de ser abordado. Então é um órgão que está anatomicamente no local, que as cirurgias costumam ser difíceis de fazer. Tem que ser um cirurgião especializado, mesmo assim é uma cirurgia de risco nessa região do pâncreas. Óbvio que o órgão pâncreas depende da localização, o tamanho do tumor, o tipo que seja, ele é maligno mesmo, é só cisto. A gente sabe que no pâncreas às vezes aparece cisto, aparecem lesões benignas, mas de um modo geral, sendo câncer, normalmente o tratamento é difícil. Por quê? Vários aspectos. Além da localização que eu falei para vocês, é um local que normalmente não dá tanto sintoma na fase inicial e às vezes o paciente já descobre um câncer avançado. A maioria das pessoas famosas, né, que aconteceu, até o próprio Steve Jobs aqui que criou a Apple, tudo isso, né, que teve um câncer de pâncreas também, muitos descobrem em fase de avançada do tumor. E às vezes o tratamento cirúrgico, né, curativo, não é possível. Por quê? Porque é um tumor que dá pouco sintoma. Às vezes é uma perda de peso, às vezes a pessoa não percebe, estou estressado, estou trabalhando, às vezes uma dor abdominal, uma dor discreta, a pessoa também acha, eu comi alguma coisa, deixa para lá. Às vezes a pele fica um pouquinho amarelada, o cocô muda um pouquinho a cor. Então são alterações sutis que a pessoa às vezes deixa passar. E muitas vezes, quando os sintomas começam a ser de forma mais intensa, o tumor já está muito grande. Então, o primeiro aspecto que dificulta o tratamento do câncer de pâncreas é o diagnóstico. O diagnóstico não costuma ser inicial, costuma ser tardio. Então, esse é o pior problema quando a gente pensa na questão do câncer de pâncreas, né? Segundo aspecto, Júlia, eu descobri recente, aí vai depender da localização, da possibilidade ou não de ressecção. Todo câncer é assim. Você podendo tirar, melhor, porque o câncer é o que? Uma célula que ficou meio doida, ela começa a crescer. Então você pode fazer o tratamento sempre. Qualquer câncer é a mesma lógica. Cirúrgico, na minha área, neurocirurgia, é a mesma coisa. Cirúrgico, você retira. Costuma ser o melhor no sentido de você tirar aquelas células. Quanto menos célula, melhor para quimioterapia, para rádio, né? Pode ser a quimioterapia, que você dá um remédio para matar aquela célula que está crescendo de forma normal, e a rádio, que você dá uma radiação para instabilizar aquela célula, fazendo que aquela célula tumoral morra também. Você mata a célula tumoral. Então a lógica sempre vai isso. Então, podendo tirar o tumor, melhor ainda. Quando o tumor se espalha, costuma ser difícil. Os tumores em fase mais avançadas, a célula caiu na corrente sanguínea e migrou para vários órgãos. O tratamento cirúrgico nem sempre é possível tirar de vários locais e muitas vezes isso mostra a fase mais avançada que a possibilidade de cura não é tão boa. E aí, no caso do câncer de pâncreas, por ele dar poucos sintomas, às vezes já descobre nessa fase avançada. Então, quando você vê alguém com câncer de pâncreas, ele tem a mortalidade alta por isso, é um tumor de uma localização difícil, muitas vezes já descobre de fase avançada. Segundo aspecto, você vai ver o estadiamento, que é justamente isso. Está só no órgão, está pequeno, está só local. Se der para tirar, excelente, né? E depois vai ser a resposta, porque apesar de a gente falar câncer de pâncreas, tem um monte de subtipo, um monte. Eu sempre falo, tumor tem nome, sobrenome e apelido hoje. Então, quando você fala câncer de pâncreas, você diz pouco. Se você chegar para um oncologista, tem um câncer de pâncreas, ele vai dizer, ele vai querer saber qual tipo, qual a localização, qual subtipo, se tem marcador ou não. Então, uma série de lotes. E hoje avançou muito. Avançou muito a quimioterapia, tem muitos tipos de câncer de pâncreas, tem uma resposta boa à quimioterapia. A imunoterapia também avançou muito. Então, hoje em dia, é muito mais complexo quando se fala câncer de pâncreas. Mas óbvio que vocês vêm aqui com só esse nome, câncer de pâncreas, por isso que eu faço o vídeo com esses títulos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.